Se a sua prioridade na vida é apenas se divertir, ter conforto, fazer o que quer enquanto outras pessoas te sustentam e você nunca assume responsabilidade por porra nenhuma, parabéns, você é um imaturo. Então, vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês e ensinar a vocês como é que nasce um imaturo e, claro, meu intuito é justamente dar elementos a vocês para que evitem esses comportamentos e sigam e consigam, na verdade, se tornar adultos de verdade para que você não seja, sabe, aquele cara bobão do trabalho, aquele tiozão de 40, 50 anos que age como um adolescente de 15, parece parece um personagem do Chaves, sabe, um velho vestido de criança, né, querendo ser o engraçado da sala de aula. Então, já entrando aqui no tema do vídeo, veja que interessante esse exemplo que eu acabei de dar sobre um velho agindo como um adolescente. Esse exemplo não é à toa. Eu usei ele porque muita gente acha que a maturidade é algo que vem apenas com o tempo e não necessita de nenhum esforço da nossa parte. E esse pensamento não poderia estar mais equivocado. E ele está equivocado justamente porque o critério que devemos utilizar, que devemos usar para determinar se uma pessoa é ou não madura de fato, não é o tempo, mas a sua psique, ou seja, suas ações, seus comportamentos, o grau de desenvolvimento da sua personalidade, seu caráter, etc. Entenderam o que eu quis dizer ali com psique? Com isso, pessoal, vejam, o que eu quero dizer é que há uma grande diferença entre a idade psicológica e a idade cronológica de uma pessoa. Pois o sujeito ele pode ter 50 anos de idade, ser pai, avô, dono de empresa, ter casa, mas ainda assim ser um imaturo. Ou seja, é perfeitamente possível que uma pessoa no auge dos seus 40, 50 anos de idade dê soluções de adolescente para problemas inerentemente adultos, que haja e se comporte como um adolescente, mesmo tendo uma idade avançada. Por exemplo, o cara que, sei lá, dentro do desentendimento no casamento com a esposa, com o chefe dele, com algum funcionário, o que ele faz? Pô, se tranca em algum lugar e fica em silêncio e nunca mais toca no assunto, não resolve o problema. Quando alguma coisa que queria tanto dar errado, ele, pronto, desconta a sua frustração nos colegas de trabalho, nos superiores, nos subalternos, nos filhos, na esposa, só para todo mundo. Olha, isso é comum aos adolescentes, mas aos adultos maduros, não. Compreendem? Então, vamos ao primeiro ponto sobre como nasce um homem imaturo, né? O homem imaturo, primeiro ponto, é que ele tem uma fixação em determinada fase da vida. E isso paralisa, impedindo ele de amadurecer verdadeiramente. Veja, pessoal, o primeiro passo para o nascimento de um imaturo é justamente essa trava do sujeito em determinada fase da vida dele. Normalmente, infância ou adolescência. E isso acaba que retarda o desenvolvimento da personalidade dele, fazendo com que esse sujeito ele se torne acriançado, infantilizado, sempre procurando a solução dos problemas da vida adulta por meios de recursos completamente infantis. Por exemplo, é comum que as crianças aprendam a conseguir as coisas fazendo birra, pirraça, certo? Pois então, o imaturo, que muito provavelmente não teve bons pais para corrigi-lo, e isso é muito comum no nosso país, pois grande parte dos pais não faz a mínima ideia sobre o que está fazendo. Mas voltando, o, o, o imaturo ele faz algo parecido e análogo a essas pirraças, como explodir de raiva quando é contrariado, explodir quando alguém não faz o que ele quer, é, tratar todo tipo de correção sobre os seus erros como ofensas pessoais, sempre que é corrigido. É, toda vez que ele é chamado à atenção, o imaturo ele vai fazer bico, vai fazer birra, arrumará alguma confusão, ou então fará guerra de silêncio, evitando a solução do problema. Não mudará de comportamento por um orgulhozinho babaca. E quando tudo isso daí não fizer efeito, ele vai se esconder no seu ressentimento, né? Você vai conversar com ele, pô, ei, cara, tudo bem, tudo tranquilo? Como é que você tá? Aí ele tá sendo evasivo, ele não conversa mais com profundidade nem com bom ânimo com você e dá um simples assim, não, tudo bem, não tem problema algum. Então, vejam, não é só isso, né? Para piorar a situação, o imaturo com a personalidade retardada,
Ele só quer se divertir. E assim como é o caso daqueles caras de trabalho, né, que eu citei, né, que não se preocupem em executar bem a tarefa para a qual foram contratados, ou seja, ele foi pago para fazer uma coisa, ele não quer fazer isso daí, não, né? Ele quer, ele quer se divertir. Então, o foco dele não é executar bem aquilo para o qual ele está sendo pago, mas é em se livrar dela o mais rápido possível para ele poder voltar a brincar, se divertir, né? Mexer no celular, ficar brincando e zombando na cara um do outro. Assim como faziam na época do colégio, a qual evidentemente nunca superaram, né? Então eu aposto que dentro do seu trabalho, porque todo lugar tem isso daí, né? Todo lugar. É o que eu falo. A vida no Brasil hoje em dia, ela se tornou uma extensão do ensino médio, né? Hoje o Brasil é justamente uma extensão da sala de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Então no seu trabalho tem um cara, eu tenho certeza que você conhece assim. Aliás, comenta aí, né? Conta algum caso, algum episódio parecido que ocorreu no seu trabalho, né? Então, voltando aqui. Veja, pessoal, é, só as crianças se divertem o tempo inteiro. Como a minha filhinha, né? Tá com 9 meses, acorda 5, 6 da manhã para brincar. Mas um adulto que se porta dessa maneira, que só quer diversão o tempo inteiro, não se divertirá por muito tempo. Olha, eu posso garantir isso daí, pois eu já vi o fim trágico que levam pessoas assim. Então, vamos prosseguir aqui para o próximo passo. Se você está empreendendo e querendo ser um adulto imaturo, então vamos lá. O homem imaturo, ele nasce através da imaturidade intelectual. E o que eu quero dizer com isso daí? Veja, pessoal, a imaturidade intelectual é o comportamento imaturo que leva um adulto a se interessar somente por assuntos de baixíssimo nível, tornando ele completamente incapaz de se interessar por qualquer outra coisa além de esporte, política, videogame, brincadeiria tola, fofoca, burburinho sobre vizinhos, família ou de famosos. Então, assim, vejam, eu disse somente, porque eu gosto de futebol. Quem me conhece há mais tempo sabe, eu gosto de videogame. Vira e mexe, eu estou jogando. Contudo, eu creio que fica evidente que eu não consumo apenas esses conteúdos. Por quê? Né? Porque se limitar apenas a essas coisas de baixíssimo nível, cria limitações no meio de agir. Uma espécie de analfabetização afetiva. Pois o sujeito, ele não sabe se portar socialmente porque ele nunca aprendeu nada sobre comportamento social. Ele não desenvolveu uma boa linguagem para se expressar bem. Ele não sabe agir dentro de um casamento porque ele nunca se interessou por saber sobre o que se trata o matrimônio, entender sobre a natureza feminina, masculina. E por isso mesmo, ele não para em uma relação. Toda hora tá terminando e recomeçando, terminando e recomeçando. O cara não entende nada sobre ele mesmo. Quais são seus talentos, seus dons, que deveriam ser estimulados, comportamentos a serem evitados, erros que deveriam ser extinguidos e limitações que deveriam ser trabalhadas. O que acontece? Ele reduz toda ocasião, tudo na vida dele, a uma informalidade e irreverência de boteco. Nada é sério o suficiente. Um cara desse nunca vai crescer na vida. Vai ficar trocando de buraco para outro buraco, de queda para outra queda, fadado a repetir sempre os mesmos erros até morrer. Porque não dá para esperar resultados diferentes de quem sempre faz as mesmas coisas e não aprende nada de novo. Então é isso, pessoal. Creio que esse tenha sido o vídeo. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Peço que compartilhem o vídeo, comentem se for possível, deixem o like e me sigam nas minhas redes sociais para acompanhar mais conteúdo como este. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.